Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear. Nessa aula nós abordaremos o assunto dimensão e a sua definição e alguns exemplos para que possamos ilustrar melhor esse assunto. Bom, dando sequência ao que nós abordamos em aulas anteriores, vamos fazer um resgate aqui aos espaços que já foram estudados, e suas dimensões. Então, quando eu tenho um vetor, esse vetor, por meio de multiplicação por escalar, combinações lineares de si mesmo, ele gera uma reta, ou seja, uma base com um vetor, o espaço com uma dimensão. O sistema de dois eixos, ele gera um espaço com duas dimensões. Ao passo que um sistema de três eixos, ou seja, cada ponto do espaço é gerado por três vetores, é um espaço de três dimensões, que a gente chama de espaço tridimensional. Então, aqui nós temos espaços e bases. A base de um sistema ela é dada pela quantidade de vetores que indica sua dimensão. Então, se ele tem uma dimensão, a base é formada por um vetor. Se ele tem duas dimensões, a base é formada por dois vetores. Se ele tem três dimensões, a base é formada por três vetores. Só que nessa aula nós vamos tornar esse conceito um pouco mais formal e apresentar algumas definições e teoremas que vão nos ajudar a compreender melhor o efeito, a relação de base, dimensão, e algumas de suas particularidades. Começamos por um teorema que diz que seja V um espaço vetorial de dimensão finita e os vetores V1, V2 e Vn uma base qualquer de V. Um conjunto com mais de n vetores é linearmente dependente e, segundo, um conjunto com menos de n vetores não gera o espaço V. Então, esse primeiro teorema já vem nos impor aí algumas situações e condições. Outro teorema. Todas as bases de um espaço vetorial de dimensão finita têm o mesmo número de vetores. E esse teorema aqui nós vamos até demonstrá-lo, o outro fica como exercício. Então, se um conjunto S de n vetores for uma base arbitrária de um espaço vetorial V, então a independência linear de S implica que qualquer conjunto em V com mais de n vetores seja linearmente dependente. E qualquer conjunto de V com menos do que n vetores não gera o espaço V. Então, assim, vemos que o conjunto em V não pode ser base, a menos que contenha exatamente n vetores. E aqui a gente apresenta a definição de dimensão. A dimensão de um espaço vetorial de dimensão finita V é denotada por din de V e é definida como número de vetores numa base de V. Além disso, definimos o espaço vetorial nulo como tendo dimensão zero, dimensão nula. Exemplos de dimensões de espaços vetoriais conhecidos, familiares. Então, a dimensão de Rn tem tamanho n, tem uma base canônica de n vetores. A dimensão dos polinômios de grau n tem n mais 1 vetores canônicos que constituem a base desse espaço. A dimensão das matrizes de ordem m por n, a base canônica, tem m vezes n vetores. Outro exemplo, exemplo 2, a dimensão de um espaço gerado por um conjunto. Então, se nós tivermos um conjunto com R vetores linearmente independentes em um espaço vetorial V,
Então, esse conjunto S é automaticamente uma base do espaço que ele gera. Tá? Isso implica que a dimensão do espaço gerado de S é igual a R. Significa, né, que a dimensão de um espaço gerado por algum conjunto linearmente independente de vetores vai ser sempre igual ao número de vetores daquele conjunto. E assim nós encerramos essa aula introdutória desse assunto, dimensão, e a gente volta a abordar esse assunto nas próximas aulas. Bons estudos e até mais!